A noite cintilava na mansão dos Almeida. Lustres gigantescos, como sóis de cristal, derramavam uma luz dourada sobre o mármore polido do salão principal, refletindo em taças finas e nos tecidos caros dos vestidos que rodopiavam pelo ambiente. Era o evento do ano, orquestrado nos mínimos detalhes por Beatriz, a esposa impecável do magnata Arthur Almeida. Com um sorriso que não alcançava os olhos, ela flutuava entre os convidados. Um cumprimento aqui, uma palavra calculada ali, a personificação da elegância fria. "Querida, seu colar é divino", exclamava uma senhora adornada de joias, recebendo em troca apenas um aceno polido de Beatriz, que mal se dava ao trabalho de registrar o rosto por trás do elogio. Para ela, eram todos peças em seu tabuleiro particular, figuras que compunham a imagem perfeita que tanto cultivava. Enquanto o champanhe borbulhava e as conversas fúteis preenchiam o ar com um murmúrio constante, nos cantos menos iluminados, quase invisível, movia-se Clara. Uniforme, simples cabelos presos, o rosto marcado por uma seriedade que destoava da alegria forçada ao redor. Era a nova faxineira, e aquela era sua primeira grande prova de fogo na mansão. Seus olhos atentos não perdiam detalhe, captando os olhares trocados, os sorrisos falsos, a tensão disfarçada sob o verniz da alta sociedade. Ela observava Beatriz, a anfitriã perfeita, e um peso quase imperceptível parecia se acumular em seus ombros, uma sombra de conhecimento em seu olhar que ninguém ali poderia suspeitar. Ela se esquivava com bandejas, recolhia copos esquecidos, uma presença funcional num mundo que parecia feito de tudo, menos de realidade. A ordem era clara: ser vista o mínimo possível, não errar, não existir além da sua função. Mas naquele salão de aparências onde cada gesto era calculado, a linha entre o discreto e o invisível era perigosamente tênue, e o destino já começava a tecer os fios do inevitável confronto. Clara manobrava com cuidado entre um grupo que gesticulava animadamente, uma bandeja de prata equilibrada em suas mãos trêmulas, contendo taças vazias recém-recolhidas. O nervosismo da primeira grande festa a deixava tensa, cada passo medido para evitar qualquer deslize. Foi ao contornar um pequeno aglomerado perto de onde Beatriz conversava, rindo de forma afetada com um casal de empresários, que aconteceu. Um convidado distraído deu um passo para trás sem olhar, esbarrando levemente no braço de Clara. Não foi um encontrão forte, mas o suficiente para desequilibrá-la por um instante. Uma única taça de cristal escapou da bandeja, não voando. Longe, mas caindo com um baque surdo e se estilhaçando no chão de mármore, a poucos centímetros do sapato de grife de Beatriz. O som, embora pequeno, pareceu rasgar o tecido da conversa. Beatriz interrompeu sua risada no meio, o sorriso congelando em seu rosto. Seus olhos desceram lentamente para os cacos de vidro e depois subiram, fulminantes, para Clara. O silêncio caiu sobre aquele canto do salão como uma pedra. "Sua incompetente!" A voz de Beatriz sibilou baixa no início, mas carregada de um veneno que fez todos ao redor se encolherem. "Olhe o que você fez. Sua desastrada e inútil não consegue nem carregar uma bandeja sem destruir as coisas?" A acusação ecoou, amplificada pelo silêncio constrangedor. Os convidados próximos pararam de conversar, olhares curiosos e desconfortáveis fixos na cena. Alguns desviaram o rosto, fingindo súbito interesse em um quadro na parede. Outros observavam com uma morbidez mal disfarçada. Clara sentiu o sangue subir ao rosto, a humilhação queimando como fogo. As mãos tremiam incontrolavelmente enquanto tentava balbuciar um pedido de desculpas. Desculpe, senhora. Foi um acidente, Acidente?" Beatriz a cortou, a voz agora mais alta, cruelmente deliciando-se com a atenção que atraíra. "Acidentes acontecem com quem tem capacidade, não com gente como você, que mal sabe andar direito. Esse tipo de gente não deveria nem estar aqui, sujando um ambiente como este. Quanto custa essa taça? Aposto que é mais do que você ganha em um mês inteiro para limpar a sujeira dos outros." Cada palavra
Era uma chibatada, desferida com precisão para ferir e rebaixar. Clara abaixou a cabeça, sentindo o peso dos olhares como se fossem físicos, a vergonha ameaçando sufocá-la. As lágrimas ardiam nos olhos, mas algo mais começava a queimar por dentro. Uma faísca de indignação, uma força que ela não sabia que possuía, começou a lutar contra a vontade de desaparecer. A gota d'água havia caído, não no mármore, mas em sua alma. E naquele instante, sob o peso esmagador da humilhação, um brilho diferente, frio e determinado, começou a surgir em seu olhar, antes assustado. As lágrimas que ameaçavam cair pareceram congelar. Um suspiro profundo escapou dos lábios de Clara, não um suspiro de derrota, mas um que parecia recolher forças de algum lugar fundo e esquecido. Lentamente, quase desafiadoramente, ela ergueu a cabeça. O medo ainda estava lá no fundo de seus olhos, mas agora era sobreposto por uma camada de resolução fria, uma calma inesperada que fez até mesmo Beatriz hesitar por um milésimo de segundo. Os ombros de Clara, antes curvados pela vergonha, endireitaram-se sutilmente. Seus olhos encontraram os de Beatriz, não mais com a submissão esperada, mas com uma intensidade que a anfitriã não estava acostumada a receber de alguém naquela posição. A voz de Clara, quando finalmente veio, não era alta, mas cortou o silêncio tenso com a precisão de uma lâmina fina. "Com licença, Dona Beatriz", ela começou, a formalidade quase irônica naquele contexto. "Mas talvez a senhora devesse ter mais cuidado." Uma pausa carregada de significado pairou no ar. Os convidados mais próximos prenderam a respiração. Beatriz franziu o senho, uma ruga de impaciência e incredulidade se formando entre suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas. "Cuidado com o quê, sua insolente?" ela retrucou, tentando retomar o controle. Clara manteve o olhar firme. "Cuidado com quem a senhora humilha", continuou a voz ainda baixa, mas cada sílaba pesando no ambiente. "Às vezes, as pessoas que parecem insignificantes são as que mais se lembram do passado." Ela parou ali, deixando a frase pairar, ambígua, mas carregada de uma insinuação que atingiu Beatriz como um raio. O impacto foi instantâneo. O murmúrio dos convidados cessou completamente. O salão, que já estava tenso, agora parecia ter sido mergulhado em gelo. Beatriz empalideceu visivelmente sob a maquiagem cara. Seus lábios se entreabriram levemente, mas nenhum som saiu. Por um breve instante, a máscara de superioridade caiu, revelando uma centelha de pânico em seus olhos, antes que ela conseguisse disfarçar novamente, estreitando-os com fúria. Os convidados, antes apenas desconfortáveis, agora estavam vidrados na cena, percebendo instintivamente que aquilo havia deixado de ser um simples incidente com uma taça quebrada. Era o início de algo muito mais perigoso. A primeira fagulha, na verdade, havia sido acesa, e a fumaça já começava a sufocar a atmosfera artificial da festa. Do outro lado do salão, conversando distraidamente com um grupo de investidores, Arthur Almeida percebeu a mudança abrupta na atmosfera. O burburinho habitual havia sido substituído por um silêncio pesado, quase palpável, concentrado em um ponto específico perto da entrada da varanda. Franziu a testa, desculpando-se com seus interlocutores, e começou a caminhar naquela direção, o olhar varrendo a cena em busca da causa da interrupção. Ao se aproximar, viu o pequeno círculo de convidados paralisados, os cacos de vidro no chão, sua esposa Beatriz com o rosto tenso e, no centro de tudo, a nova faxineira, Clara, parada com uma postura inesperadamente firme. "O que está acontecendo?" "Aqui?" A voz de Arthur soou calma, mas com autoridade, cortando a quietude. Seus olhos foram de Beatriz, que pareceu sobressaltada com sua chegada para Clara, e depois para os cacos no chão. Beatriz tentou imediatamente reassumir o controle, forçando um sorriso tenso. "Nada demais, querido. Apenas um pequeno acidente. Essa moça foi descuidada e quebrou uma taça. Uma insolente que ainda por cima se atreve a responder." Ela gesticulou na direção de Clara com desdém, esperando que Arthur resolvesse a situação rapidamente, talvez com a demissão sumária da empregada. Mas Arthur não desviou o olhar de Clara. Havia algo na expressão dela, uma calma desafiadora,
que não condizia com a de uma simples faxineira pega em um erro e, em contraste, havia um nervosismo mal disfarçado no tom de Beatriz. Uma pressa em encerrar o assunto que o deixou intrigado. Ele conhecia a esposa, sabia quando ela estava genuinamente irritada e quando estava tentando esconder algo. Um acidente? Repetiu ele, a voz ainda calma, mas agora com um fio de curiosidade. Ele se voltou para Clara. E o que foi que você respondeu? Clara hesitou por um instante, o olhar encontrando o de Arthur. Havia uma diferença na forma como ele a olhava, não com o desprezo de Beatriz, mas com uma interrogação genuína. Eu apenas sugeri, Sr. Almeida, ela respondeu, a voz respeitosa, mas firme, que a dona Beatriz tivesse mais cuidado ao humilhar as pessoas, especialmente aquelas que podem conhecer certas verdades que ela preferiria manter enterradas. As palavras ditas agora diretamente a Arthur caíram como pedras no salão. A tensão aumentou visivelmente. Beatriz prendeu a respiração, lançando um olhar de puro pânico para Clara, rapidamente disfarçado por uma máscara de indignação. Arthur ergueu uma sobrancelha, o olhar fixo em Clara, depois deslizando para a esposa, cuja palidez e a forma como evitava seu olhar não passaram despercebidas. Verdades enterradas? Ele repetiu, a curiosidade transformando-se em algo mais sério, mais profundo. O ar ficou ainda mais pesado. Os convidados mal piscavam, cientes de que estavam testemunhando muito mais do que uma discussão trivial. A festa, com todo o seu brilho e glamour, havia se tornado o palco de um drama inesperado. E Arthur Almeida estava prestes a descobrir que o mundo perfeito de sua esposa talvez não fosse tão perfeito assim. O olhar de Arthur permaneceu fixo em Clara por um longo momento, depois varreu os rostos tensos dos convidados e finalmente pousou sobre Beatriz, que agora tremia levemente, apesar de tentar manter a compostura. Acho que esta conversa não é para ser tida aqui, ele declarou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que silenciou qualquer protesto incipiente. Clara, por favor, me acompanhe até o escritório. Beatriz, espere aqui. Beatriz abriu a boca para argumentar, o pânico evidente em seus olhos, mas o olhar frio e decidido de Arthur a fez recuar. Murmurando uma desculpa apressada aos convidados mais próximos, Arthur virou-se e caminhou em direção ao corredor que levava à ala privada da mansão. Clara seguindo-o em silêncio, o coração batendo forte contra as costelas. O pesado portal de madeira do escritório se fechou atrás deles, abafando os sons distantes da festa e criando uma bolha de silêncio opressor. Arthur não se sentou. Permaneceu de pé, perto da grande janela que dava para os jardins escuros, as mãos nos bolsos, a silhueta tensa contra a luz fraca que vinha de fora. Ele se virou lentamente para Clara. Agora, disse ele, a voz controlada, mas a emoção vibrando sob a superfície. Sem rodeios, que verdades são essas? Clara respirou fundo, reunindo coragem. Olhou diretamente para Arthur, a honestidade crua em seu olhar. Senhor Almeida, a dona Beatriz, ela não é quem diz ser. A história que ela conta sobre sua família, sua criação, não é a verdade. Arthur permaneceu imóvel, mas seus olhos se estreitaram. Continue. Ela não veio de uma família rica e tradicional como sempre fez todos acreditarem. Clara prosseguiu, a voz embargada pela dificuldade da revelação. Beatriz, ou melhor, Betty, como era conhecida, cresceu na mesma vila pobre que eu, no interior. Nossas famílias se conheciam. Ela sempre sonhou em escapar daquela vida, em ser outra pessoa. A revelação inicial pairou no ar. Arthur processava a informação, a testa franzida. Era uma mentira sobre origens, algo chocante, mas talvez não devastador. Mas o olhar de Clara dizia que havia mais. Não é só isso, senhor, continuou. Clara, a voz ganhando força. Para apagar completamente o passado e construir essa nova identidade, ela fez coisas. Havia um senhor na nossa vila, um comerciante bom e honesto, meu tio. Ele a reconheceu anos depois, quando a viu em uma revista ao seu lado. Ele tentou entrar em contato, talvez por surpresa, talvez por precisar de ajuda. Eu não sei ao certo, mas Beatriz não podia arriscar que ele revelasse a verdade. Clara fez uma pausa, engolindo em seco.
Ela usou a influência que já tinha, o nome dos Almeida, para arruiná-lo. Espalhou boatos falsos, prejudicou os negócios, dele fez com que ele perdesse tudo, inclusive a credibilidade na pequena comunidade. Meu tio adoeceu de desgosto e nunca mais se recuperou. Tudo para que ninguém jamais pudesse ligar Beatriz Almeida à pobre Bete da vila. Para provar suas palavras, Clara tirou do bolso do uniforme um pequeno envelope amarelado. De dentro, retirou uma fotografia desbotada. Mostrava um grupo de jovens sorridentes em frente a uma casa simples. No centro, inconfundível apesar da juventude e das roupas modestas, estava Beatriz. E ao lado dela, um homem mais velho, sorridente, o tio de Clara. Ele me deu esta foto pouco antes de morrer, disse Clara, a voz embargada. Disse para eu guardar, que um dia talvez alguém precisasse saber a verdade sobre a grande dama. Arthur pegou a foto com as mãos trêmulas. O choque em seu rosto era palpável. Ele olhou da imagem antiga para a lembrança da mulher que desfilava pelo salão momentos antes. As peças começaram a se encaixar de forma dolorosa. A obsessão de Beatriz com status, sua frieza com qualquer um que considerasse inferior, sua recusa em falar sobre o passado distante. Não era apenas uma mentira sobre berço, era uma crueldade calculada para proteger essa mentira. A bomba havia explodido, não com um estrondo, mas com o silêncio pesado da verdade revelada, estilhaçando a imagem perfeita que ele tinha de sua esposa e de sua própria vida ao lado dela. O silêncio no escritório era tão denso que parecia ter peso físico. Arthur ainda segurava a fotografia desbotada, o olhar perdido entre a imagem do passado e a realidade devastadora do presente. A porta do escritório se abriu abruptamente, sem aviso, e Beatriz entrou, o rosto pálido, mas os olhos faiscando de fúria e medo. Ela não conseguira mais esperar do lado de fora, a incerteza corroendo-a. Ao ver a foto nas mãos de Arthur e a expressão no rosto dele, compreendeu que o pior havia acontecido. O que essa mulher está dizendo é mentira, ela explodiu, a voz estridente rompendo o silêncio. Avançou para o centro da sala, apontando um dedo trêmulo para Clara. Arthur, não dê ouvidos a ela. É óbvio o que está acontecendo aqui. Ela está inventando tudo isso por inveja, por despeito. Quer destruir nossa vida, porque não suporta ver a felicidade alheia. Arthur ergueu lentamente o olhar da foto para Beatriz, a decepção estampada em cada linha de seu rosto. Inveja? Beatriz? Essa foto é inveja? A história dela sobre o tio? Ele era um oportunista, Beatriz interrompeu desesperada, as palavras tropeçando umas nas outras. Ele tentou me chantagear anos atrás, sim. Inventou essa história ridícula sobre sermos da mesma vila. Eu tive que me proteger, Arthur. Tive que proteger nosso nome. Essa mulher, ela voltou a apontar para Clara, a voz carregada de veneno. Provavelmente é cúmplice dele. Deve ter planejado isso há tempos. Talvez até tenha roubado algo da casa e está usando essa história como cortina de fumaça. Verifiquem as coisas dela, Arthur. Mande revistar o quarto dela. Vão encontrar algo, tenho certeza. Era uma cartada. Desesperada, uma tentativa de virar o jogo jogando lama sobre a acusadora, apelando para a desconfiança inerente à posição de Clara. Ela tentava semear a dúvida, criar uma narrativa alternativa onde ela era a vítima e Clara a vilã calculista. Aproximou-se de Arthur, tentando tocar seu braço, os olhos marejados numa atuação apressada de vulnerabilidade. Querido, você me conhece. Você sabe que eu jamais faria algo tão cruel. Essa mulher está mentindo para nos separar, para tirar vantagem de você. Por favor, acredite em mim, não nela. Sua voz era um misto de súplica e histeria. Ela jogava com a familiaridade, com os anos de convivência, na esperança de que o laço entre eles fosse forte o suficiente para resistir àquela verdade inconveniente. Era seu último recurso: desacreditar a fonte, apelar para a emoção, criar caos suficiente para que a verdade se perdesse no meio da confusão. Mas a calma de Clara, parada ali, observando a cena com uma tristeza resignada, e a frieza crescente no olhar de Arthur, indicavam que a tentativa desesperada de Beatriz podia não ser suficiente para apagar a força da revelação que acabara de acontecer. O desespero dela era tão palpável
que em vez de convencer apenas reforçava a sensação de culpa. Arthur afastou suavemente a mão de Beatriz de seu braço, o gesto pequeno, mas carregado de uma finalidade que a fez recuar como se tivesse levado um choque. Ele não gritou, não explodiu em raiva como ela talvez esperasse ou temesse. Em vez disso, um cansaço profundo pareceu tomar conta dele, um peso visível nos ombros. Ele olhou de Beatriz com seu rosto contorcido pela ansiedade e pela mentira, para Clara, cuja dignidade silenciosa era um contraste gritante. "Basta, Beatriz", disse ele, a voz baixa, mas ressoando com uma autoridade inquestionável no silêncio do escritório. "Basta de mentiras, basta de teatro." Ele ergueu a fotografia novamente, não com raiva, mas com uma tristeza infinita. "Eu olho para esta foto e olho para você agora e finalmente entendo." Ele respirou fundo, o olhar varrendo o escritório, como se visse pela primeira vez as paredes douradas, que agora pareciam uma prisão. "Eu entendo a sua constante necessidade de provar algo, sua obsessão com aparências, sua crueldade com aqueles que você considera inferiores. Não era força, era medo. Medo de que alguém descobrisse a verdade que você tanto se esforçou para enterrar." Beatriz tentou interromper, balbuciar mais negações, mas Arthur ergueu a mão, silenciando-a. "Você não apenas mentiu sobre quem você era, Beatriz. Você destruiu a vida de um homem inocente para proteger essa mentira. Você usou meu nome, minha influência, para cometer uma injustiça terrível." A dor na voz dele era palpável, não apenas pela traição pessoal, mas pela cumplicidade involuntária em algo tão sórdido. Ele caminhou até sua mesa, depositando a foto ali com um cuidado quase reverente. Virou-se para encará-la, a decisão já tomada, a dor dando lugar a uma resolução fria. "Eu não posso continuar casado com alguém que construiu nossa vida sobre uma base tão podre. Alguém capaz de tamanha crueldade por vaidade." "Arthur, por favor," ela sussurrou, as lágrimas agora reais, mas inúteis. "Não há mais nada a ser dito", ele afirmou, a voz firme e irrevogável. "Nosso casamento acabou, Beatriz, hoje." Ele então se voltou para Clara, o olhar suavizando ligeiramente, um misto de respeito e pesar. "Clara, eu sinto muito por tudo que você e sua família passaram por causa dela. E sinto muito pela humilhação que sofreu hoje. Você demonstrou uma coragem e uma integridade que me envergonham por não ter percebido antes." A verdade havia prevalecido, não através de gritos ou acusações, mas na calma dolorosa da aceitação. A decisão de Arthur não era apenas sobre o fim de um casamento, mas sobre o repúdio a um mundo de falsidades que ele próprio, sem saber, ajudara a sustentar. Era a escolha pela verdade, por mais difícil que fosse, e a validação silenciosa da mulher que, contra todas as expectativas, ousara trazê-la à luz. Para Beatriz era o desmoronar final. Para Arthur e Clara era o doloroso, mas necessário, primeiro passo para fora dos escombros. As palavras de Arthur pairaram no ar como uma sentença final. "Nosso casamento acabou hoje." Beatriz pareceu murchar diante delas, a cor sumindo completamente de seu rosto, deixando para trás apenas a palidez cadavérica sob a maquiagem. Os ombros dela caíram, a postura antes altiva desabando como um castelo de cartas. O choque inicial deu lugar a um vazio profundo em seus olhos, a compreensão esmagadora de que não havia mais para onde correr, não havia mais mentiras que a salvassem. Tudo pelo que ela lutara, tudo que construíra sobre a areia movediça da falsidade, estava ruindo em tempo real. Você não pode fazer isso," ela murmurou, a voz um fio quase inaudível, desprovida de qualquer força ou convicção. Não era um protesto, era o lamento de quem vê o abismo se abrir aos seus pés. "Já está feito, Beatriz," respondeu Arthur, a voz desprovida de emoção agora, apenas um cansaço resignado. Ele pegou o telefone sobre a mesa. "Vou pedir ao segurança que a acompanhe até seus aposentos para que arrume suas coisas. Quero que saia desta casa ainda esta noite. Meus advogados entrarão em contato amanhã para tratar dos detalhes do divórcio. Não haverá escândalos públicos por respeito ao nome da minha família, mas você não levará nada além de seus pertences pessoais. A farsa acabou."
Cada palavra era um prego no caixão de sua antiga vida. Sair da casa. Advogados. Nada, além dos pertences pessoais. A humilhação final não seria pública, mas seria absoluta. A perda do status, da riqueza, do poder que ela tanto valorizava era total. Ela olhou ao redor do escritório luxuoso, os móveis caros, as obras de arte, tudo aquilo que representava o pináculo de suas ambições, e percebeu que nada daquilo lhe pertencia mais. Era apenas cenário, e a peça havia chegado ao fim. Um segurança apareceu à porta, discreto, aguardando ordens. Arthur fez um leve aceno com a cabeça na direção de Beatriz. Ela não resistiu. Não havia mais luta nela. Como uma automata, virou-se e caminhou para fora do escritório. O segurança seguindo a uma distância respeitosa. Seu andar era lento, pesado, o de alguém carregando o peso invisível de uma vida inteira de enganos desmoronando sobre si. Não houve lágrimas, não houve gritos, apenas um silêncio atordoado, a aceitação passiva da derrota. Enquanto ela subia as escadas em direção ao quarto, que em breve não seria mais seu, alguns empregados que passavam pelos corredores a viram. O olhar deles não era de pena, nem de triunfo, mas de uma constatação silenciosa. A máscara havia caído. A rainha do castelo estava sendo destronada, não por uma força externa, mas pelo peso de suas próprias ações. A queda fora silenciosa, mas retumbante. O reinado de terror e aparências de Beatriz Almeida havia terminado de forma melancólica e definitiva, deixando para trás apenas o eco de suas ambições frustradas e a justiça, ainda que tardia e dolorosa, finalmente sendo feita. O som dos passos de Beatriz e do segurança se afastando pelo corredor morreu lentamente, deixando para trás um silêncio profundo no escritório. Arthur permaneceu imóvel por um longo tempo, o olhar fixo na porta fechada, como se ainda processasse a rapidez e a finalidade de tudo. O peso que carregara nos ombros pareceu diminuir, substituído por uma clareza exaustiva. Ele finalmente se virou para Clara, que observara tudo em silêncio, a expressão serena, mas com uma sombra de empatia pelo turbilhão que ele acabara de atravessar. Ele caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. Havia uma sinceridade crua em seus olhos quando falou. Clara, ele começou, a voz ainda rouca de emoção. Não há palavras para expressar o quanto lamento pelo que Beatriz fez ao seu tio e pelo que fez a você hoje. Nenhuma reparação pode apagar o sofrimento causado. Eu sei disso. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas quero que saiba que sua coragem não será esquecida. Você trouxe à tona uma verdade que precisava ser revelada, não só por justiça ao seu tio, mas por mim também, para que eu pudesse enxergar a realidade. Ele continuou, um tom de resolução em sua voz. Eu farei o que estiver ao meu alcance para honrar a memória do seu tio, talvez ajudando a comunidade de onde vocês vieram de alguma forma discreta. E quanto a você, não posso pedir que continue trabalhando aqui depois de tudo isso, a menos que deseje. Mas quero garantir que você tenha os meios para recomeçar, para construir a vida que merece, com segurança e dignidade. Considere isso o mínimo que posso fazer. Clara ouviu em silêncio, absorvendo as palavras dele. Um leve sorriso tocou seus lábios, um sorriso de alívio, não de vitória. Obrigada, Sr. Almeida, respondeu ela, a voz tranquila. A única coisa que eu realmente desejava era que a verdade fosse conhecida e que a memória do meu tio fosse limpa. Saber que isso aconteceu já é um recomeço para mim. Ela hesitou por um instante. Quanto a trabalhar aqui, agradeço a consideração, mas talvez seja melhor seguir em frente, encontrar meu próprio caminho, em paz. Arthur assentiu, compreendendo. Eu entendo e respeito sua decisão. Mas saiba que as portas estarão sempre abertas e minha gratidão será eterna. Ele estendeu a mão, não como um patrão para uma empregada, mas como um ser humano para outro, em um gesto de respeito mútuo. Clara apertou sua mão firmemente, um aperto que selava o fim de um capítulo sombrio e o início incerto, mas esperançoso, de novos caminhos para ambos. Quando Clara deixou o escritório, Arthur ficou sozinho, observando as primeiras luzes da manhã que começavam a pintar o céu lá fora.
A mansão, antes um símbolo de sucesso e poder, agora parecia apenas um conjunto de paredes vazias que ele precisaria preencher com um novo significado. A justiça fora feita, não de forma estrondosa, mas na calma inevitável das consequências. E naquele silêncio, um novo amanhã começava a despontar, não mais baseado no brilho das aparências, mas na possibilidade de construir algo real, algo verdadeiro, a partir dos escombros da mentira. Um recomeço silencioso, mas profundo, para todos que haviam sido tocados pela verdade naquela noite. E assim, a noite de brilho e falsidade deu lugar a uma manhã de verdades dolorosas, mas libertadoras. A história de Clara, Beatriz e Arthur nos lembra de uma lição poderosa. As máscaras, por mais bem elaboradas que sejam, um dia caem. A arrogância e a crueldade podem construir castelos de areia, mas a dignidade e a coragem silenciosa têm a força das rochas. Clara, com sua força tranquila, não buscou vingança, mas sim a restauração da verdade, mostrando que a verdadeira força reside na integridade, não no poder ou na riqueza. Arthur, por sua vez, enfrentou a difícil jornada de reconhecer o engano em que vivia e teve a coragem de escolher o caminho certo, mesmo que doloroso. E Beatriz, sua queda serve como um lembrete sombrio de que as escolhas que fazemos, especialmente aquelas feitas nas sombras para ferir ou enganar, inevitavelmente voltam para nos assombrar. Essa história, com seus dramas e reviravoltas, ecoa em muitas realidades. Quantas vezes julgamos pela aparência? Quantas vezes o poder é usado para oprimir em vez de proteger? A verdade pode demorar, pode ser sussurrada antes de ser gritada, mas ela sempre encontra uma forma de vir à tona. E você? O que achou dessa história? Já presenciou ou viveu algo parecido, onde as aparências enganaram e a verdade finalmente prevaleceu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez refletir, deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como este. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas impactantes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que a verdade e a dignidade sempre valem a pena. Obrigado por assistir e até a próxima história.